que significa dizer que essas mensagens são pregadas em alta voz. E para entender isso, nós precisamos compreender um pouquinho do grego. No grego, a palavra alta vem da palavra mega. E a palavra voz é do grego fone. Ou seja, pregar em alta voz é literalmente como se eu estivesse pregando usando um megafone. O que isso significa, irmão Jefferson? Que eu devo anunciar essas mensagens com intrepidez, com coragem, com lealdade, com entrega, com toda a fé e confiança no poder de Deus. Eu sei que isso não é fácil. Você pregar uma mensagem, por exemplo, que fale sobre o juízo de Deus, não é politicamente correto nessa geração você dizer que o Deus a quem servimos é um Deus que se ira. O mundo hoje não gosta de ouvir falar que Deus se ira. As pessoas gostam de ouvir dizer que Deus é o Deus da bênção, o Deus da graça, da misericórdia, do perdão, do amor. Mas falar de um Deus que julga, falar que um dia todos os seres humanos terão que se assentar diante do trono desse Deus para prestar contas de tudo o que fizeram com a sua vida, isso não é popular nessa época. Mas para um adventista do sétimo dia, nós não estamos preocupados com a popularidade. Nossa preocupação deve ser em fazer a vontade de Deus. Porque Deus diz que esta é a mensagem que o mundo precisa ouvir nessa época. Além disso, queridos, além de entender que falar em alta voz é falar com coragem, com confiança, com fé e intrepidez a mensagem do Senhor, tem um episódio que vai nos ajudar a entender mais profundamente o que isso significa. Aqui no Evangelho de Lucas, quando Maria chega na casa de Isabel e a saúda, diz a Bíblia, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do quê? Do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ela exclamou como? Em grande voz. O interessante é que no grego, a palavra ou a expressão grande voz que está ali é exatamente o mesmo termo usado em Apocalipse 14. Ou seja, ali diz que Isabel exclamou com um megafone. Mas esse texto me ajuda a concluir que falar em grande voz, pregar em alta voz, significa pregar e anunciar a mensagem de Deus cheio do Espírito Santo do Senhor. E é assim que os adventistas devem anunciar a mensagem. Se você de maneira carnal tentar sair daqui e pregar essas mensagens, você não vai ter êxito. Você não vai ver resultado pelo seu trabalho. Porque a Bíblia diz que essa mensagem deve ser pregada assim com coragem, com intrepidez, mas acima de tudo cheia do Espírito Santo de Deus. E queridos, como nós precisamos do cumprimento dessas palavras? Como? Nós hoje estamos confiando muitas vezes mais em métodos humanos, quando não mundanos, para atrair as pessoas para o nosso meio. Confiamos em estratégias psicológicas, antropológicas, da ciência da religião, em métodos que estudamos para tentar aplicar a fim de chamar a atenção das pessoas e principalmente dos jovens para a nossa igreja. Mas sabe, tem um teólogo protestante chamado E.M. Bounds e ele disse assim: Deus não unge métodos, Deus unge homens. Nós estamos em busca dos melhores métodos, mas Deus está em busca dos melhores homens. É disso que o Senhor precisa. Ontem eu achei fenomenal, não sei se foi ontem ou antes de ontem, mas me tremeu o coração, enquanto Sebastião aqui dizia que quando o mensageiro de Deus prepara a sua gravata, o seu colarinho, ou a sua roupa, abre a palavra de Deus, o diabo e as trevas devem tremerem por saber que ali está um varão do Senhor com uma mensagem do reino dos céus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Não atraídos porque há pregadores famosos, há música boa, não. O que eu mais espero, queridos, e eu vou abrir o meu coração aqui para vocês, é uma oração que eu faço para o Senhor, dizendo: Senhor, se eu não estiver vivo para ver Jesus voltar, pelo menos deixa eu viver para ver e cumprir essa profecia na minha vida, Senhor. Sabe que profecia é? Diz assim Ellen White: servos de Deus,
com semblantes iluminados e resplandecendo de santa consagração, irão de um lugar ao outro do mundo, operando curas, milagres e maravilhas, e milhares de pessoas se converterão num único dia. Amém, irmãos? Mas não vão se converter por causa dos entretenimentos, dos aparatos, não. Elas vão se converter maravilhadas ao verem na vida de um adventista do sétimo dia refletida a glória de Deus. Um outro pregador, nos advertindo quanto aos perigos de esquecermos que o melhor êxito para a pregação ou para o cumprimento da missão que temos é o Espírito Santo. Ele não é adventista, mas ele tem palavras aqui que sinceramente me fizeram refletir de maneira profunda. O A.W. Tozer. E ele disse assim: se o Espírito Santo fosse retirado de nossa igreja hoje, 95% das coisas que fazemos continuaríamos a fazer e ninguém notaria a diferença. Se o Espírito Santo se retirasse da igreja primitiva, 95% das coisas que fariam iria cessar e todos notariam a diferença. Você entendeu o que ele quis dizer aqui? Nós precisamos desesperadamente de um reavivamento espiritual no nosso meio. O que nós mais necessitamos é isso, diz a serva do Senhor. Nós não devemos nos cansar de implorar ao Senhor Deus que derrame a chuva serôdia tão aguardada entre nós, queridos, porque é como fruto disso que nós conseguiremos dar fim à nossa missão aqui no planeta Terra.